de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, senhores advogados, senhores que estão presentes aqui no auditório, na sala de sessão, senhores que acompanham pela internet. As questões preliminares pelas defesas já foram superadas por ocasião do recebimento da denúncia. Não foram formuladas novas questões que pudessem impedir a análise de fundo da acusação. E sobre o mérito da acusação, o julgamento da ação penal 668 tornou incontroversa a materialidade, bem assim o enquadramento típico dos fatos narrados na inicial acusatória. A existência dos crimes objeto da denúncia foi verificada e proclamada por esta turma. O colegiado afirmou que as acusações formuladas contra o núcleo central da organização criminosa tinham sido demonstradas. Reconheceu a cadeia fática delineada na denúncia e definiu os eventos como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. O debate aberto nesta ação penal resume-se, na realidade, a caracterização da autoria delitiva. Indaga-se se os réus denunciados aderiram aos propósitos ilícitos da organização criminosa e se contribuíram para os eventos narrados. É certo que, dentro de uma organização criminosa, os seus integrantes respondem pela totalidade dos ilícitos cometidos, uma vez comprovada a prática por cada um de ações concretas e dolosamente dirigidas aos fins buscados pelo grupo. Mesmo as condutas distantes cronologicamente são alcançadas pelas novas ações praticadas por outros integrantes, uma vez que dirigidas para a mesma finalidade. Isso é o que ensina a doutrina especializada não só no Brasil, mas também nos sistemas em que nos inspiramos. Vale ouvir Câncio Meliá e Silva Sanches. A contribuição favorecedora de um determinado membro, que pode ter sido feita de forma genérica para a organização e com bastante antecedência, é atualizada e concretizada pela organização no momento da execução por parte de outros ou outro membro, ou de um ou vários atos criminosos determinados. A organização, portanto, cumpre uma função de garantia delituosa. Por um lado, garante a permanência do risco criado por um membro. Por outro, garante a conexão desse risco com o ato criminoso concreto. Além disso, se o risco que esse membro gera com a sua conduta tem objetivamente a natureza de risco múltiplo, e além disso o sujeito realiza dolosamente tal contribuição como uma contribuição à organização criminosa, pode-se considerar que se completa o caráter injusto da conduta de intervenção criminosa nos atos concretos que constituem o fim da organização. Isso, mesmo que o agente não saiba concretamente a quem, nem quando, nem que crime específico irá favorecer. Dito de outra forma, a organização, contemplada sob este ponto de vista, aparece, acima de tudo, como uma instituição conectora do sistema de ações que favorecem fatos concretos, os crimes fim da organização, realizados pelos seus membros. Assim, concluem os professores, os membros esporadicamente ativos podem responder pelos crimes concretos em que se projeta, direta e imediatamente, a sua ação favorecedora. Em segundo lugar, os membros institucionalmente ativos podem responder, a título de coautoria ou participação, em qualquer um dos crimes concretos cometidos no âmbito da organização e que correspondam aos fins da organização. Encerra a citação. No caso dos réus deste núcleo da ação penal, responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral,
contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. A revolta popular verificada ao final do Iter criminis tem relação causal com a trama gerada e insuflada pela ação deste núcleo de acusados. Uma contextualização específica também se mostra útil para que se compreenda a relevância das investidas virulentas promovidas pela organização criminosa ao sistema eleitoral, ao judiciário e aos seus integrantes. Nas últimas décadas, em todo o mundo, o ataque a instituições de controle democrático dos poderes políticos vem se constituindo elemento relevante para a dinâmica da erosão do regime democrático, que no final do século passado havia ganhado preeminência na prática de organização dos poderes em quase toda parte. Onde quer que o autoritarismo populista força sua entrada, o desmonte de estruturas democráticas tem início com eloquente frequência em atos que acutilam os tribunais, sobretudo a jurisdição constitucional, por meios diferenciados e visando a captura das cortes. O judiciário, e em especial os seus órgãos de cúpula e as cortes constitucionais, tornaram-se alvos necessários para a estratégia de ascensão de grupos autoritários. E bem se entende a razão. Essas instituições são essenciais para o equilíbrio democrático. Funcionam como guardiões dos valores constitucionais permanentes, que não raro contrastam com ímpetos populistas nos instantes de maior efervescência política. Os tribunais, para cumprirem o seu elevado papel, não decidem segundo o sentimento político de eleitores, mas em função do que impõe a necessidade de proteger e promover os valores e princípios permanentes da Constituição. Daí se falar na função contramajoritária, que assinala os afazeres do Supremo Tribunal Federal e de cortes do seu feitio. Ao tribunal incumbe distinguir a vontade do constituinte e, se for o caso, superpô-la às inclinações transitórias, mas muitas vezes esganiçantes, da opinião pública do momento, tantas vezes obscurecida pelas enervações dos conflitos de interesses imediatos. É esse ocasional desencontro que tende a ser manipulado pelos adversários da democracia em prol da superação dos mecanismos de controle. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral se tornaram alvos ostensivos e prioritários dos ataques do grupo de denunciados. Foram os integrantes deste núcleo, agora sob julgamento, que se dedicaram a fabricar e a disseminar narrativas falseadas no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando sordidamente contra o povo. As campanhas promovidas pelos acusados, essenciais para o levante popular contra as instituições democráticas, encontram-se confirmadas pelas provas de que os autos são ricos. Dá-se conta de que, por meio da ação dos réus, a organização criminosa capitaneou guerra informacional crescente. No começo, utilizaram-se da estrutura do Estado para a população o sentimento de desconfiança contra as instituições. Para esse intento, as mídias sociais foram abarrotadas com desinformações sobre autoridades públicas e sobre o sistema eleitoral. Nesse setor da organização criminosa, foram relevantes as contribuições de Marcelo Bormevé, Giancarlo Rodrigues e Ângelo De Nicole. Uma vez verificado o resultado, para eles alvissareiros das campanhas, sobretudo diante das mobilizações populares ocorridas após a derrota eleitoral do chefe da organização, o grupo manteve a tática, perpetuando narrativas infundadas de fraude eleitoral e buscando orná-las com a aparência técnica, a fim de potencializar a animosidade social e legitimar futuras medidas de exceção. Nesse momento, novamente, foram relevantes as contribuições de Ângelo De Nicole e igualmente significantes as ações de Carlos César Rocha, Guilherme Marques Almeida e Reginaldo Vieira de Abreu.
A ação no campo informacional não hesitou em tornar explícito o intento golpista nos ataques virtuais construídos pelo grupo, sem qualquer escrúpulo ou disfarce, especialmente após a derrota eleitoral de 2022, quando a organização criminosa encontrou resistência ao seu desmando na fidelidade à Constituição por parte de 2 comandantes das Forças Armadas. Os ataques, então, foram intensificados com renovadas estratégias. Se antes o objetivo era apenas o de garantir o apoio popular à intervenção militar, a recusa dos comandantes tornou necessária a instigação da população para pressionar o Exército. Agiram segundo a percepção de que era necessário agitar a população, levá-la às ruas e à desordem. Era imperioso que convencessem de que essa participação ostensiva e belicosa de cada eleitor era essencial para a reação militar que pretendiam desencadear. Foi nesse momento que se sobressaíram as contribuições de Ailton Moraes Barros. É útil estabelecer um sumário do que os autos estampam de cada um dos réus. Contribuições de Marcelo Bormievet e Jean Carlos Rodrigues, a BIM paralela. Na ofensiva contra as instituições democráticas, os primeiros atos executórios da organização criminosa se concentraram na criação e disseminação de ataques infundados ao sistema eleitoral e aos representantes dos poderes da República, como se observou das lives de 29 de julho, 4 de agosto, 3 de agosto, e dos discursos proferidos em 7 de setembro, sempre do ano 2021. A organização se deu conta de que a estrutura democrática somente poderia ser corroída se lhe fossem arrebatados a confiança e o apoio popular. Era essencial infundir o sentimento de exasperação e suspicácia, a sensação de que algo estava errado com o sistema vigente, para que as medidas de exceção fossem toleradas pela sociedade. O uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações com aparência técnica, combatendo o sistema eletrônico de votação e denigrindo autoridades em exercício dos poderes estabelecidos. Aqui ganharam relevo as contribuições do policial federal Marcelo Bormievet e do sargento do Exército Jean Carlos Rodrigues, dentro da estrutura denominada ABIN Paralela, coordenada pelo então diretor-geral Alexandre Ramagem. Comprovou-se que os acusados agiram de forma coordenada com o núcleo central da organização criminosa, concentrando a produção e disseminação de notícias falsas contra os mesmos alvos apontados publicamente por Jair Bolsonaro, a fim de enfraquecer o prestígio popular das instituições democráticas, tornando mais fácil as medidas seguintes da sua adulteração. Os elementos reunidos nas petições 11.108 e 12.732, devidamente compartilhados com a presente ação penal, não deixam dúvida sobre a instalação de estrutura paralela no órgão central da ABIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse desvirtuamento se traduzia na implementação de ações com viés político, em insolente desafio aos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. O núcleo atuava como central de contra-inteligência da organização criminosa, tratando de angariar informações sobre os opositores do governo por meio dos recursos e ferramentas de pesquisas da ABIN. O propósito dessas buscas era o de obter material para atacar os adversários políticos da situação, por meio do estratagema de criar, multiplicar e circular notícias falsas. A atividade de contra-inteligência, que deveria servir à proteção do Estado, passou a ser utilizada como ferramenta para enfraquecê-lo na sua essência democrática constitucional. O material enganador, constituído pela célula de contra-inteligência, era repassado a vetores de propagação em redes sociais, especialmente em perfis falsos e em perfis cooptados. Dessa forma, mantinham-se os beneficiários políticos da desinformação distanciados dos ilícitos.
Como foi exposto na denúncia, a célula infiltrada na Agência Brasileira de Inteligência foi descoberta a partir da identificação de desvios no uso da ferramenta First Mile, que permitia o acesso ao serviço de localização georreferenciada de dispositivos móveis em tempo real. Não se ignora que a utilização dessa ferramenta era inicialmente autorizada dentro da Agência Brasileira de Inteligência. A conduta repreensiva se perfez quando do uso desvirtuado dessa ferramenta para atender a demandas sabidamente incompatíveis com as atividades normais de inteligência. O sistema First Mile é apontado nesse sentido apenas como um dos instrumentos utilizados para o desenvolvimento da ação clandestina. É incontroverso que os acusados, em virtude dos cargos que ocupavam, manuseavam diversas ferramentas que franqueavam acesso a informações em bancos de dados abertos ou forneciam informações disponíveis em bancos de dados reservados. O avanço das investigações descortinou até mesmo que os acusados lançaram mão de sistemas ilegítimos pagos em moeda estrangeira, dólar ou euro, e que propiciavam a ocultação de rastros nos casos em que miravam alvos mais sensíveis. São irrelevantes para o mérito da ação penal, portanto, as alegações defensivas sobre o período temporal em que os acusados tiveram acesso direto ao First Mile, ou sobre a sua interrupção de uso dentro da ABIN em 2021, uma vez que a ação clandestina comprovadamente se estendeu no tempo e se concretizou com o emprego de ferramentas variadas. O First Mile somente serviu, neste caso, para comprovar o início da atuação dolosa dos acusados em prol dos interesses escusos do núcleo central da organização criminosa. Apontou-se nesse quesito que o usuário GCL, utilizado por Jean Carlos Gomes na condição de subordinado direto de Marcelo Bormevé, foi diretamente responsável por 887 pesquisas do sistema First Mile, além de outros possíveis acessos realizados por meio de senhas compartilhadas. Segundo o relato judicial da testemunha Luiz Gustavo da Silva Mota, arrolado pela defesa do acusado, não havia possibilidade, em sua equipe, da qual Jean Carlos fazia parte, de um servidor usar o log do outro no sistema First Mile, porque ele próprio credenciara os usuários, dando uma senha para cada um. Além da descoberta dessas pesquisas realizadas, foram identificados diversos diálogos de WhatsApp em que Marcelo Bormevé indicava os alvos que deveriam ser pesquisados pelo seu subordinado Jean Carlos Gomes. Os nomes indicados para serem averiguados claramente não se relacionavam com assuntos estratégicos que atraíssem o desempenho das funções legais da ABIN. Havia foco obsessivo com relação ao sistema eletrônico de votação e aos ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. As ações da célula de contra-inteligência, afinal, ganharam intensidade a partir da radicalização dos discursos públicos de Jair Bolsonaro em meados de 2021, ao tempo da execução coordenada do Plano Maior de Ruptura com a Ordem Democrática. A análise do material eletrônico dado a Alexandre Ramagem, encontrado na dependência da ABIN, distinguiu o documento intitulado positivo.docx, com metadados da criação e finalização em 2 de agosto de 21. O documento, de 3 páginas, continha informações a respeito da empresa Positivo Tecnologia, que fabricou parte das urnas eletrônicas para o pleito eleitoral de 2022. Os dados recolhidos minudenciavam o corpo societário da empresa, seus controladores, acionistas, bem como o histórico de doações eleitorais de sócios e outras pessoas relacionadas à empresa. Nada disso, obviamente, tinha que ver com o assunto próprio da agência, mas expunha a evidente conexão com a estratégia da organização criminosa. A esse propósito, na audiência de instrução da ação penal
2668, Alexandre Ramagem admitiu que solicitou pesquisa à Diretoria de Contra Inteligência e à Diretoria de Tecnologia da ABIN e afirmou que nada encontrou que confirmasse quaisquer suspeitas. As informações compiladas em 2 de agosto de 21 serviram de fonte para que, poucos dias depois, Marcelo e Jean Carlos produzissem informações inverídicas relacionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, com o objetivo de desacreditá-los, bem como falsamente difundir vícios do processo eleitoral, com vistas a gerar a convicção de que o seu resultado não deveria ser respeitado. As alegações finais descreveram de forma minuciosa as trocas de mensagem entre os acusados, que revelaram como se deu a construção da notícia falsa contra os alvos escolhidos. A título de exemplo, cito essa. Bormevê, tem um cara que publicou um tweet sobre as invasões das urnas. Precisamos qualificá-lo com um currículo básico. Leia a matéria depois. E Jean Carlos, já li essa matéria quando acordei. Bormevê, outra coisa, estou assistindo o Kim Paim de hoje. Ele disse que o assessor do Barroso já é investigado. Temos que sentar o pau neste assessor. Manda bala. Jean Carlos, li alguma coisa sobre isso ontem à noite. Perfil do Quintanilha e pau no assessor? Bormevê, exatamente. Os diálogos encontrados evidenciaram que Jean Carlos e Marcelo não atuavam como meros subordinados de Alexandre Ramagem, inconscientes dos seus propósitos ilícitos. Os achados mostram o contrário. Mensagens como: esse fio tem que ser puxado. Se eles publicam, abre o caminho para a gente trabalhar. Pode jogar no grupo dos malucos, se quiser. E eles vão perguntar de onde tirei isso. Revelam que os acusados articulavam estratégias para alcançar os objetivos da organização criminosa e mesmo detinham alguma autonomia decisória para executar as suas ações. As pesquisas sobre as urnas eletrônicas e autoridades do Supremo Tribunal Federal, da forma como foram levadas a efeito, mostravam-se completamente alheias ao escopo da Agência Brasileira de Inteligência. Não transpareciam para justificá-las mínima causa provável de ordem republicana, mas se mostravam abertamente medidas arbitrárias, inspiradas por projeto particular e ilegítimo de poder. O engajamento dos acusados contra as instituições democráticas, apesar de iniciado em 2021, permaneceu constante durante todo o desenvolvimento do percurso criminal da tentativa de golpe. Diálogos posteriores comprovaram que Marcelo Bormevê e Jean Carlos Gomes seguiram acompanhando de perto e ativamente as ações da organização criminosa, cientes das movimentações havidas para a decretação das medidas de exceção que formalizariam a derrocada do Estado Democrático. Em 21 de dezembro de 22, Marcelo perguntou a Jean Carlos: o nosso PR, faz uma observação em civil, já assinou faz também uma referência pouco urbana do decreto? Assinou nada. Tá, vou traduzir, está difícil essa espera. Ao propagar informações falsas sobre o processo eleitoral e minarem a credibilidade dos poderes constitucionais pela exposição injusta de autoridades públicas, Marcelo e Jean Carlos agiram para produzir e incrementar o sentimento popular de desconfiança e de descrença nas estruturas democráticas, com vistas a miná-las perante a opinião pública em ação pré-ordenada à consumação do golpe contra as instituições democráticas e o funcionamento regular dos poderes. Concorreram, assim, de forma relevante para os crimes que lhes são imputados na denúncia. Com relação a Ângelo De Nicoli, os réus Marcelo e Jean Carlos não foram os únicos que comprovadamente se utilizaram da estrutura do Estado em claro desvio de finalidade para construir argumentos falaciosos com aparência de técnicos, visando ao descrédito do sistema eleitoral e, com isso, viabilizando condições para o desprezo violento dos resultados das urnas. Comprovou-se que Ângelo De Nicoli trabalhou de forma similar, em parceria com o então diretor-geral da ABIN, Alexandre da Ramagem,
desde o começo dos ataques sistemáticos de Jair Bolsonaro ao processo eleitoral. Entre os arquivos digitais encontrados com Alexandre Ramagem, o documento intitulado Bom Dia Presidente.docx revelou a posição de confiança ocupada por Denicoli em estreito contato com o núcleo central da organização criminosa e a sua importante participação na tarefa de barbarizar o sistema eletrônico de votação. O documento diz: reuni grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. Estou com a ajuda do Denicoli nessa empreitada. A função do acusado dentro da organização criminosa já se encontrava clara. Cabia-lhe converter narrativas infundadas em dados aparentemente confiáveis, com o objetivo de manipular a opinião pública e gerar instabilidade social. O resultado desfavorável das urnas claramente intensificou as ações de Ângelo Denicoli, conforme confirmado pelo réu Mauro Cid, no depoimento decorrente da sua colaboração premiada, em que descreveu a postura mais radical adotada pelo acusado após o resultado das eleições. Ouvido em juízo, em mais de uma oportunidade, inclusive nesta ação penal, o réu colaborador confirmou suas considerações sobre a postura proativa assumida por Ângelo Denicoli após os resultados das eleições. No mesmo sentido, diálogos de WhatsApp descortinaram a intensa atuação do acusado na desfundamentada e maliciosa depreciação do sistema eleitoral brasileiro. Comprovou-se que Ângelo, além de conferir suporte técnico aos ataques sabidamente falsos, agendou reuniões, propôs alterações nos documentos elaborados pelo grupo e produziu mídias contra o sistema eletrônico de votação, obtendo alcance expressivo na internet. As alegações finais do Ministério Público descrevem de forma minuciosa as provas das contribuições de Denicoli para a preparação dos materiais divulgados por um influenciador argentino, tentativa de interferência no relatório de fiscalização do Ministério da Defesa e a construção do relatório apresentado pelo Instituto Voto Legal. Denicoli desempenhou papel particularmente ativo também no grupo de WhatsApp denominado Eleições 2022 @, descoberto a partir da extração dos dados do celular de Flávio Peregrino, ex-assessor de Walter Braga Neto. Os achados estão sistematizados na IPJ 2263-992 de 2025. E aqui cabe uma observação, porque é irrelevante que essa informação de polícia judiciária haja sido concluída após o oferecimento da denúncia. As medidas investigativas decorreram da PET 12.100 e foram autorizadas antes do oferecimento da denúncia. Trata-se de elemento de convicção, que apenas demonstra o acerto da imputação feita a Denicoli, a de integrar o núcleo de desinformação da organização criminosa e contribuir para a propagação de ataques falaciosos ao sistema eletrônico de votação. Visto como prova da denúncia, que se mantém inalterada nos seus termos, não há necessidade de aditamento da inicial. Além disso, o material foi integralmente posto à disposição das defesas para o exercício do contraditório na pasta PET 12.100-2. O protagonismo assumido por Ângelo Denicoli nas diferentes frentes de desinformação da organização criminosa comprova a sua adesão aos propósitos ilícitos do grupo e justifica a sua responsabilização pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Guilherme Marques Almeida, comprovou-se que o acusado Guilherme Marques Almeida atuou na divulgação massiva do conteúdo falacioso preparado pela organização criminosa e divulgado pelo influenciador argentino Cerimedo. As alegações finais da Procuradoria-Geral da República pormenorizaram as táticas empregadas pelo réu para garantir alcance máximo do conteúdo. Marques Almeida, à época, estava lotado no Comando de Operações Terrestres, COTER. O COTER tem entre as suas atribuições
informar e influenciar grupos de indivíduos, afetar o ciclo decisório de oponentes, evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversas na dimensão informacional. São elementos descritivos que constam da explicação de em que consiste essa unidade. Marques Almeida foi ainda designado para participar do intercâmbio de especialistas em cibernéticas e informações realizado na Alemanha em outubro de 2022. Portanto, trata-se de uma pessoa com uma larga especialização nessa área de contra-inteligência. Os diálogos encontrados pelas investigações e minuciosamente transcritos nas alegações finais comprovam que o réu, valendo-se das suas atribuições e conhecimentos especializados, buscou influenciar civis e militares a aderirem aos intentos antidemocráticos. Apurou-se a ascendência de Marques Almeida sobre os seus interlocutores, especialmente no meio castrense, que abraçavam a sua narrativa. Nos vários diálogos descobertos, Guilherme Marques Almeida evidenciou a adesão incondicional e radical aos propósitos da organização criminosa, incentivando a intervenção das Forças Armadas e a mobilização violenta de civis contra os poderes constituídos. Vale a pena conferir algumas passagens mais contundentes da sua fala. Veja, a gente não sai das 4 linhas. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair. Ou então, eles vão continuar dominando a gente. Outra. Não adianta protestar em frente do QG do Exército. Tem que ir para o Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim todo mundo quer as Forças Armadas. Por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, não é? Outra. Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né? E ir atravancando mesmo. Porque a massa humana chegando lá não tem PM que segure. E outra. Vai atropelar a grade e vai invadir. Depois não tira mais, não é? Essas frases são expressivas da disposição do acusado de agir e de manobrar populares contra as instituições democráticas. Sugestivamente antecipam a exata movimentação verificada nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por manifestantes que clamavam pela intervenção militar. A comprovada influência exercida pelo acusado sobre grupos civis, por ele mesmo reconhecido em suas mensagens, reforça a natureza premeditada e provocada do levante de 8 de janeiro. Não merece endosso, portanto, as teses defensivas de que Guilherme apenas exercera sua liberdade de expressão, tendo tão somente compartilhado de forma privada conteúdos disponíveis em rede aberta. A ação do acusado não foi aleatória, nem singelamente pontual, mas dolosa, sistemática e baseada em conhecimentos especializados, dentro da guerra informacional deflagrada pela organização criminosa. Guilherme compartilhou insistentemente os mesmos links com diferentes legendas e hashtags para maximizar o alcance e a difusão das mensagens. Isso é também evidenciado pelo seu comportamento de criar e divulgar links alternativos quando os originais eram derrubados, ladeando com isso, conscientemente, mecanismo de moderação de conteúdo. Distribuiu o vídeo baixado em formato MP4, que continha o conteúdo falacioso divulgado por Serimedo, mesmo após a sua remoção das plataformas, garantindo a sua persistência na rede. Os conteúdos eram massivamente aplicados com o claro objetivo de manter, na expressão dele, o povo mobilizado e provocar, novamente outra expressão, convulsão social. É certo que o réu agiu para acirrar ânimos em grupos civis, no intuito de fomentar a adesão ao movimento antidemocrático. O acusado demonstrou conhecimento técnico, intenção política e adesão ao projeto de ruptura institucional articulado pela organização criminosa. Não se verifica na espécie exercício legítimo da liberdade de expressão, mas o manejo estratégico de informações sabidamente falsas como instrumento de desestabilização social.
as relevantes contribuições de Guilherme Marques Almeida para o enfraquecimento do sistema democrático e a potencialização da animosidade social impõem a sua responsabilização pelos crimes que lhes são imputados na denúncia. Quanto a Reginaldo Vieira de Abreu, comprovou-se que o acusado Reginaldo Vieira de Abreu tentou interferir no conteúdo do relatório das Forças Armadas a fim de manipular a opinião pública em favor da ruptura institucional. Reginaldo, coronel do Exército, ocupava, à época dos fatos, o cargo de chefe de gabinete do então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes. As mensagens encontradas pela Polícia Federal comprovaram que Reginaldo atuou para alinhar, é a expressão usada, o conteúdo do relatório produzido no âmbito das Forças Armadas sob alegações de fraudes nas urnas. Ele forneceu dados falsos apresentados pelo pessoal da Argentina, buscando verossimilhança. Vejam o que diz. Força aqui de preto. Essa apresentação do pessoal da Argentina, o nosso relatório do Exército tem que estar, no mínimo, alinhado com eles, para dar veracidade ao nosso. Não pode estar dizendo que não tem nada. No mínimo, tem que ser igual o dos caras para ser o tal do batom na cueca, se nada aparecer até lá. Revelando a sua ciência sobre a trama criminosa, Reginaldo chegou a sugerir que Jair Bolsonaro fizesse uma reunião apenas com um grupo disposto a atuar à margem da legalidade e da moralidade, pessoal que ele denominou de rataria, excluindo o que chamou de pessoal acima da linha da ética. Olha o que ele diz. Que de preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião petit comité. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU. Aí não pode. Tem esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité. Tem que ser a rataria. Ele e a rataria, com o comandante do Exército, mas petit comité. Essa galera não pode estar aí. Vem uma interjeição de baixo calão. Aí tem que debater o que vai ser feito. Como se vê, o acusado não apenas conhecia, mas também integrava o grupo de pessoas arregimentadas para os atos antidemocráticos, componentes da organização criminosa denunciada. O seu pertencimento ao grupo e a sua adesão aos propósitos ilícitos são revelados por sua sugestão de que o pessoal acima da linha da ética fosse excluído das reuniões promovidas pelo então presidente da República, a fim de facilitar a decretação das medidas de exceção. Além de acompanhar de perto os atos executórios da organização criminosa, notadamente as reuniões com o comando do Exército, que foram expressamente mencionadas na mensagem por ele enviada, comprovou-se que Reginaldo sabia do desenho governamental que se instalaria no país após o rompimento da ordem democrática. Há um documento em que isso consta, e esse documento foi produzido e impresso no dia 16 de dezembro de 2022, no Palácio do Planalto, por Mário Fernandes, chefe imediato de Reginaldo Vieira. Comprovou-se que, após uma primeira impressão, o documento foi novamente impresso, agora diretamente pelo próprio Reginaldo, dessa vez em 6 vias, com vistas à distribuição e reunião sobre o tema. O documento encontrado dentre os arquivos de Mário Fernandes planejava a instituição pelo Gabinete de Segurança Institucional do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, de assessoramento do novo governo Jair Bolsonaro após a ruptura institucional. A ativação do gabinete estava prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro de 2022. O objetivo do gabinete era o de estabelecer diretrizes estratégicas de segurança e administrativas para o gerenciamento da crise institucional. Esse era o objetivo que constava do próprio documento. Chefiado pelo general Augusto Heleno, o órgão teria coordenação geral a cargo do general Walter Braga Neto. O réu Reginaldo Vieira de Abreu
foi expressamente mencionado no documento como integrante da assessoria de inteligência do gabinete da crise. O registro expresso do nome do acusado como integrante do novo governo golpista, mais uma vez realça o seu imediato envolvimento na organização criminosa. Não é demais recordar que o chefe imediato de Reginaldo Vieira é o acusado de idealizar as ações mais violentas da organização criminosa. A morte do presidente eleito, do seu vice e do ministro do Supremo Tribunal Federal. O plano denominado Punhal Verde e Amarelo também foi impresso por Mário Fernandes nas dependências do Planalto em mais de uma ocasião. Ouvido em juízo, Mário Fernandes confirmou ter determinado a Reginaldo a impressão de 6 vias do documento que previa a instalação desse gabinete de crise. É de se destacar, até porque o comportamento do réu jamais denotou uma personalidade de notável ingenuidade, que ele, mencionado expressamente no arquivo, ignorasse o seu conteúdo e finalidade. Isso é impossível de se deduzir do que consta dos autos. Mário Fernandes também esclareceu que era do conhecimento comum, nos corredores do Palácio do Planalto, que o então presidente discutia a execução das medidas de exceção. O acervo probatório não deixa dúvida de que Reginaldo Abreu acompanhou de perto as ações executadas pela organização criminosa e a ela aderiu e, com ela, colaborou ativamente. Atuou na tentativa de manipulação do relatório das Forças Armadas, na instigação para que o grupo seguisse abaixo da linha da ética e na estruturação do gabinete paralelo a ser acionado após a ruptura institucional. O seu engajamento na engrenagem golpista impõe a sua responsabilização pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Carlos César Rocha. Carlos César Rocha colaborou para que dados falsos manipulados pela organização criminosa servissem para a contestação, até judicial, do resultado das eleições de 2022, com a tese de que Jair Bolsonaro teria sido o vencedor, uma vez que teria obtido 51,05% dos votos nas urnas que selecionou como válidas. O relatório falseado dizia que as urnas dos modelos tais eram viciadas e que tinham que ter os seus resultados desprezados. Apurou-se que o Instituto Voto Legal, que tinha Carlos César como seu dirigente máximo, fora contratado pelo Partido Liberal para prestar serviços de auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas. O Instituto subcontratou a pequena empresa Gaio Inotec Limitada, que tinha por sócio proprietário Éder Lindsay Magalhães Balbino. A Éder caberia fornecer suporte técnico de análise de dados mediante o uso de sistemas e softwares específicos. Comprovou-se que o relatório técnico elaborado pelo acusado, na condição de dirigente do Instituto Voto Legal, o IVL, foi expressão de sabida e desejada deturpação de dados. A organização criminosa se valeu do documento para transmitir aos seus apoiadores a falsa mensagem de que havia surgido a prova da inidoneidade de diversas urnas eletrônicas. Carlos Rocha e as Seclas buscavam consolidar a mensagem de que teria havido esgotamento das vias jurisdicionais para questionar o processo eleitoral. Pretendiam incutir a narrativa de que a Justiça se recusava injustificadamente a anular as eleições. Com isso, seria aberto espaço para medidas extraordinárias, antijurídicas, que deveriam ser sentidas pela população como lídimas e inevitáveis. O relatório que embasaria a ação judicial funcionou como forma de se comunicar à população que o presidente da República não aceitava o resultado das eleições e que havia fundamento para a insurgência civil. As alegações finais descreveram de forma pormenorizada os inúmeros diálogos que evidenciaram a plena ciência de Carlos Rocha sobre a improcedência da tese por ele sustentada. Em juízo, a testemunha Éder Balbino confirmou as sérias advertências que fez a Carlos Rocha sobre a erronia do conteúdo do relatório. O comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, testemunhou que explicou claramente ao próprio Carlos Rocha
as inconsistências do estudo do IVL. Mais ainda, relatou que Carlos Rocha ouviu o depoente sem questionar. Ainda assim, o réu não apenas assinou o documento, como o defendeu em entrevistas públicas. Aqui se deu o passo derradeiro da estratégia da organização criminosa de buscar deslegitimar o processo eleitoral. Os fundamentos de falsa aparência técnica, fabricados pelo grupo, buscavam contaminar os sentimentos da população sobre a fiabilidade dos poderes constituídos. Era exatamente esse o modus operandi adotado, desde o início, pelo núcleo de desinformação da organização criminosa. Manipulavam dolosamente dados técnicos para subsidiar narrativas fraudulentas contra o sistema eleitoral, tensionando gerar instabilidade social. Ao dar sequência ao modo de ação da organização criminosa em um momento tão sensível, conferindo roupagem técnica à tese sabidamente infundada de fraude eleitoral, Carlos Rocha revelou a sua adesão aos intentos do grupo contra as estruturas democráticas, devendo responder pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Ailton Gonçalves Moraes Barros, a instrução processual tornou incontroverso que os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra a assinatura do decreto golpista. A resistência que apresentaram os converteu em alvos diretos da organização criminosa, que coordenou sucessivos e contundentes ataques virtuais na tentativa de coagi-los a consumar a sedição. A contribuição de Ailton para esse objetivo foi de marcada importância. Comprovou-se que o acusado, seguindo as orientações diretas do general Braga Neto, coordenou campanhas ofensivas contra os comandantes resistentes ao golpe, rotulando-os de traidores da pátria e de alinhados ao comunismo. Os ataques orquestrados foram além da propagação de frases e imagens depreciativas no ambiente virtual. Culminaram em incursões às portas das residências dos comandantes, como mecanismo de pressão em prol da ruptura institucional. Os ataques ganharam corpo após a reunião decisiva do Ministério da Defesa em 14 de dezembro de 22, quando os comandantes do Exército e da Aeronáutica reiteraram a recusa ao decreto golpista. Foi esse o momento em que a organização criminosa identificou a necessidade de ações contra os comandantes legalistas, com crescente e ignóbil violência. Os diálogos encontrados revelaram que Ailton, ciente do que acontecera nas reuniões com os comandantes das armas e da recusa externada por dois deles, passou a reagir de forma contundente para reverter a resistência que se erguera. As virulentas expressões que empregaram em suas trocas de mensagens, tipo oferecer a cabeça aos leões, implodir, inferno astral, revelam o quão compromissado o acusado estava no objetivo de romper com a ordem democrática. O impacto das ações do acusado foi confirmado judicialmente pelas vítimas dos ataques. Que a intimidação não tenha resultado na mudança de posição dos militares legalistas não desengrandece a sua gravidade no contexto da tentativa do golpe. A agressividade usada, sobretudo no meio social, marcado pelo princípio constitucional do respeito à hierarquia, bem assim o momento em que os atos se desenvolveram, são elementos que atestam a importância do comportamento no cenário insurgente. Ailton Gonçalves Moraes Barros era o elo da organização criminosa com as milícias digitais e operou de forma hostil em momento decisivo de ataque à ordem democrática. Foi peça importante na engrenagem da organização criminosa. Deve ser responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados. Senhor presidente, diante desses fundamentos resumidos para fim da exposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados da denúncia. Muito obrigado.